Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história bizarra que aconteceu nos Estados Unidos em 1996. 911 emergency. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is Yes. gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, well, There's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath, Please. okay? Hurry. Kathy? No dia 26 de dezembro de 1996, mais ou menos às 5h52 da manhã, a emergência recebe uma ligação de uma mulher chamada Patsy Ransom em pânico, dizendo que sua filha tinha sido sequestrada e que os sequestradores queriam um dinheiro de resgate e ela não sabia o que fazer. Mas vamos voltar um pouco para vocês entenderem de quem se trata esse sequestro. JonBenét Patricia Ramsey nasceu no dia 6 de agosto de 1990. Ela tinha 6 anos quando aconteceu o caso. Ela era filha de John e Patricia Ramsey, mas a gente vai chamar a mãe dela, ao invés de Patricia, a gente vai chamar de Patsy, que é assim que as pessoas chamam, pra vocês não ficarem confusos. Bom, a JonBenét, ela era filha caçula, ela tinha um irmão mais velho chamado Burke Ramsey, e ele era 3 anos mais velho do que a JonBenét. A família Ramsey era vista como a família perfeita. A mãe era aquela perfeita dona de casa que só vivia para os filhos e para o marido. Os filhos eram sua razão de viver. E o pai, ele era muito bem sucedido, então ele trabalhava muito, mas ele estava sempre presente com a esposa e os filhos. Os Ramseys, eles eram exemplos de cristãos e também eles sempre foram ótimos vizinhos, ajudavam muito a comunidade. Quando era Natal, o John e a Patsy abria a casa deles para as pessoas visitarem, porque eles eram obcecados por Natal, então tinha toda uma decoração, virava meio que uma atração. Não só a casa deles, mas também outras casas da vizinhança, mas a gente tá focando neles. Bom, a Patsy, ela tinha sido Miss West Virginia em 1977, então tava no sangue da JonBenét essa vida de Miss. E a menina era uma Miss Mirim impressionante. Ela cantava, ela dançava, ela atuava, ela desfilava, parecia uma adulta. Ela era encantadora e ela era muito linda. Ela era a típica garota americana, com o cabelo loiro, os olhos bem azuis, um sorriso perfeito. Mas vale lembrar que a JonBenét, ela tinha só 6 anos. Muitas pessoas dizem que ela foi, sim, meio que sensualizada pelos pais ao fazer esses concursos de Miss, e que podem ter sido algumas pessoas mal intencionadas que fizeram o que fizeram com ela, mas isso daí eu tô dando spoiler. A família Ramsey morava em Boulder, Colorado. E quando foi em 26 de dezembro de 1996, a mãe acordou antes das 6 da manhã, porque eles iam pegar um voo para visitar parentes em outro estado. Então ela precisava acordar cedo para preparar o café da manhã, depois acordar os filhos e o marido para eles se prepararem para pegar o voo. Quando a Patsy estava descendo as escadas da casa, que era uma casa simplesmente enorme, ela notou que tinham 3 folhas de papel espalhadas na escada, e quando ela chegou perto e começou a ler, ela percebeu que sua filha JonBenét tinha sido sequestrada e que os sequestradores queriam $118 mil. A princípio, a Patsy não acreditou. Ela foi até o quarto da JonBenét pra ver se alguém tava zoando ela, escreveu uma carta só pra, sei lá. E aí, quando ela chegou no quarto da JonBenét, ela não estava lá. Ela deu um grito apavorante, chamando o John, que era o marido dela, que foi até ela pra ver o que estava acontecendo. Ela estava histérica. Eles resolveram, então, ligar pra emergência pra relatar que a filha deles tinha sido sequestrada e tal. Só que tem um porém. Na carta dos sequestradores, dizia claramente que se eles chamassem a polícia ou o FBI, eles iam matar a menina, mas foi a primeira coisa que eles fizeram, foi ligar pra emergência. Inclusive, eles foram muito questionados pela polícia quando descobriram isso da carta, porque a polícia pensou, bom,
A maioria dos pais não chamaria a polícia, com medo da filha ser morta, porque eles estavam vigiando a casa, segundo o que dizia na carta. Mas foi a primeira coisa que os pais da JonBenét fizeram, e isso é muito suspeito. Eles escreveram várias coisas, afinal foram 3 páginas, só que essa parte mais importante que eu falei pra vocês, eles escreveram o seguinte: qualquer desvio das minhas instruções resultará na execução imediata de sua filha. Você também não receberá seus restos mortais para o enterro adequado. Os 2 cavalheiros que estão cuidando da sua filha não gostam muito de você, por isso aconselho a não provocá-los. Conversar com qualquer pessoa sobre a situação, como a polícia ou o FBI, irá resultar em sua filha ser decapitada. Se o pegarmos falando com um cachorro de rua, ela morre. Se você alertar as autoridades do banco, ela morre. Se o dinheiro estiver marcado ou adulterado, ela morre. Você pode tentar nos enganar, mas esteja avisado que somos familiarizados com as táticas das autoridades. Você tem 99% de chance de matar sua filha se tentar nos enganar. Siga nossas instruções e você terá 100% de chance de recuperá-la. Você e sua família estão sob constante escrutínio, assim como as autoridades. Não tente bancar o esperto, John. Você não é o único gato gordo por perto, então não pense que matar será difícil. Não nos subestime, John. Use o seu bom senso sulista. Cabe a você agora, John. Eles assinaram como SBTC, as siglas. Guardem isso porque vai ser muito importante na hora da investigação da polícia. Bom, na carta eles diziam também que eles iam ligar entre 8 e 10 da manhã para falar aonde que o John tinha que levar esses 118 mil dólares para resgatar a JonBenét. E aí eles dariam toda uma instrução para ele que era para eles ficarem atentos no telefone de casa que isso ia acontecer. Mas que caso eles percebessem que o John tinha conseguido dinheiro antes desse horário, eles iriam ligar antes. Então era meio que entre 8 e 10 da manhã, mas poderia ser antes se o John conseguisse o dinheiro antes. A Patsy, ela depois de ligar para a polícia, que foi uma ligação super polêmica, ela ligou para familiares e amigos dizendo que a JonBenét tinha sido sequestrada, o que é outra bandeira vermelha. Como você liga para pessoas da sua família ou seus amigos dizendo que a sua filha foi sequestrada? Sequestradores disseram especificamente para não falar para ninguém, e eles simplesmente espalharam a notícia. O que foi outra bandeira vermelha para a polícia, porque as pessoas foram até a casa deles, né, os familiares e os amigos, e acabaram meio que se tornando suspeitos. Mais tarde vocês vão entender por quê. Bom, depois dessa carta, o John ficou desesperado e começou a tentar arrumar esse dinheiro. E outra prova muito suspeita para a polícia é que o John, ele tinha recebido como bônus de Natal 118 mil dólares. Exatamente o que pedia na carta. Então a pessoa que possivelmente sequestrou a JonBenét era muito próxima da família e sabia exatamente quanto que o John tinha recebido, então sabia que ele pagaria esse valor porque ele tinha esse valor. Ele tinha muito mais que isso, mas assim, esse era um valor que eles tinham certeza que o John tinha por ter recebido o bônus de Natal. A Patsy ficou do lado do telefone, deu 8 horas, ninguém ligou. Deu 8h30, ninguém ligou. 9, 9h30, 10, ninguém ligou. Aí a Patsy entrou em desespero, porque já tinha passado a hora que os sequestradores tinham falado na carta e ninguém tinha ligado. O John tava cada vez mais louco, sem saber o que fazer, e ele pediu permissão pra polícia pra poder revistar a casa junto com o amigo pra procurar a filha, porque a casa dele, gente, era simplesmente enorme. Então não tinha tido tempo dele procurar pela casa pra ver se a filha tava ali e tal. E ele e um amigo começaram a vasculhar a casa. Outra pergunta importante é, por que a polícia deixou que o John, junto com o amigo, ambos não eram policiais, deixou que eles investigassem a casa sozinhos à procura da JonBenét? Afinal, a casa era uma cena do crime. A menina foi sequestrada de dentro da casa, de dentro do quarto dela. Então, a casa inteira era a cena do crime. Já tinha sido contaminada, porque a Patsy já tinha chamado a família, os amigos, e toda aquela galera lá dentro da casa, andando, se movimentando. E aí os policiais, e aí o John e o amigo dele revistando a casa. Então, a cena do crime foi completamente contaminada. Bom, gente, a explicação da polícia foi a seguinte: dia 26 de dezembro era um dia depois do Natal e muitos policiais estavam de folga, muitos viajando com a família, porque era o Natal. Então a polícia estava com pouca gente trabalhando e também a cidade de Boulder era muito segura. Não tinha esse tipo de crime, na verdade quase não tinha crime, era uma coisa rara. E aí acontece um crime dessa magnitude
Eles não sabiam o que fazer, então eles acabaram cometendo muitos erros, o que deixou muito a desejar, inclusive prejudicou muito na investigação do caso da John Benet. Pra vocês terem uma ideia, a polícia estava tão desesperada que eles chamaram o FBI pra tomar conta do caso, porque eles simplesmente não sabiam como lidar com o sequestro, nunca tinha acontecido nada daquele jeito ali. E aí o FBI que veio tomar conta do rolê pra poder investigar, porque eles são profissionais nisso e tal. Bom, o John tava revistando a casa com um amigo, quando todo mundo na casa ouviu o que eles chamaram de grito arrepiante, que era o John gritando de desespero a 1h da tarde. O John saiu do porão com a filha John Benet morta no colo, enrolada no seu edredom favorito. Ele tinha achado a John Benet no porão, como eu disse, enrolada no cobertor favorito dela. A John Benet, ela tinha um garrote preso no pescoço, o que mostrava que a menina tinha sido sufocada, esgoelada, alguma coisa do tipo. O John coloca a menina no chão da sala, desesperado, abraça a menina. Minha filha, socorro, o que fizeram com a minha filha e tal. E aí vem a mãe pra cima também, ou seja, já tinham contaminado a cena do crime, contaminaram também o corpo da menina que, enfim, tinha sido morta, infelizmente. Bom, a polícia achou aquilo muito bizarro, porque à primeira vista não era muito suspeito. Uma menina tinha sido sequestrada, então eles estavam focados em trazer a menina de volta, em cumprir o que os sequestradores estavam pedindo. Só que depois foi cair na ficha. Surgiram muitos questionamentos na mente dos investigadores, e eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. A polícia foi até o porão, que foi onde a John Benet tinha sido encontrada, chamaram a equipe forense, e eles começaram a fazer o trabalho deles, claro que com uma cena de crime totalmente contaminada, eles fizeram o melhor que eles puderam. Lá a equipe forense achou a janela do porão quebrada e aberta, e embaixo tinha uma mala, simplesmente. Eles pegaram essas evidências e tal, levaram a John Benet para fazer a autópsia. A autópsia foi feita 2 dias depois do acontecimento, e o legista constatou que a menina tinha sido morta asfixiada por um garrote improvisado que tinha um pincel e um fio de nylon, e eles usaram para asfixiar a menina. O legista também constatou que tinha um traumatismo craniano enorme na cabeça da John Benet, que eles falam como 8 polegadas, o que seria 20 centímetros de fratura. Então era uma rachadura enorme na cabeça da John Benet, o que fez com que o legista se questionasse se ela tinha morrido sufocada ou com a pancada na cabeça, porque ela teve traumatismo craniano. A John Benet, ela também tinha sinais de abuso físico, de abuso sexual. E o legista achou evidências de que a John Benet pode ter sofrido isso muito antes da morte dela, só que também no dia da morte dela. Ele também achou no estômago da John Benet um pedaço de abacaxi. Ao questionarem os pais a respeito desse abacaxi, eles falaram pra polícia que a John Benet não tinha ingerido abacaxi em nenhuma das festas de Natal que eles tinham ido, e que eles foram da festa direto pra casa, eles não pararam em nenhum lugar pra comer, e chegando em casa eles foram dormir, então não tinha como a John Benet ter comido abacaxi. Só que tem um porém, a polícia achou também uma tigela de abacaxi com leite em cima da mesa da cozinha. Na tigela não tinham digitais da John Benet, o que provava que não era ela que estava comendo. A polícia desconfia que tenha sido o irmão dela que estava comendo, porque tinha um copo do lado que tinha as digitais dele, então possivelmente ele que estava comendo abacaxi. E por que eu tô focando no abacaxi? O que tem a ver com a história? Bom, vai fazer parte de uma das teorias mais bizarras que vocês vão ouvir. Então vamos para a investigação da polícia. Gente, o FBI, ele é extremamente profissional e ele manja muito das coisas que nós, leigos, não vemos nada de importante. O FBI, ele pega as coisas no ar, o jeito de falar, o jeito de se mover, tudo. E quando eles perguntam algo, o jeito que a pessoa responde, a linha do tempo, se muda alguma coisa, se tá muito bem feita ou se tá normal, a pessoa não lembra de um detalhe, de outro. Quando tá muito detalhado, eles sabem que foi inventado. Então, vamos para uma teoria muito forte, que foi a que o Burke, que era o irmão da John Benet, matou ela. Bom, mas de onde eles tiraram essa teoria, já que o Burke só tinha 9 anos de idade na época da morte da John Benet? Vamos lá. O Burke, irmão mais velho da John Benet, como um irmão, os irmãos brigam e tal, ele tinha acertado uma vez a cabeça da John Benet com um taco de golfe. Dizem os pais e ele que foi um acidente, que ele tava jogando golfe e quando ele levantou o taco, a John Benet tava atrás, ele não viu e aquilo acertou a cabeça dela. Inclusive, a John Benet ficou
com uma cicatriz depois disso, então foi uma coisa forte. Então a polícia passou a acreditar que ele poderia ter feito de novo, só que em um acesso de raiva da JonBenét no dia do assassinato. O que eles achavam? Bom, eles pensaram assim, o Burke, ele tava comendo abacaxi com leite, e a JonBenét chegou, enfiou a mão dentro da tigela e pegou um pedaço de abacaxi. E claro, sendo irmão e irmã, ambos crianças, ele pode ter batido na JonBenét e matado ela sem querer, já que eles acharam uma lanterna também em cima da mesa, que eles desconfiavam muito que poderia ter sido a arma do crime, e então ele poderia ter batido na cabeça dela com uma lanterna e ela caído no chão e tido um traumatismo craniano. Só que essa teoria, ela ficou meio, sabe, meio negociada assim, porque pra você conseguir fraturar o crânio de uma pessoa com uma lanterna, você precisa ter muita força. E o Burke, ele era um menino de 9 anos, mas também ele pode ter batido com a lanterna na cabeça dela e ela ter caído no chão e acontecido aquela fratura, né? Então é uma possibilidade, mas é meio improvável. Explicaria a teoria do abacaxi, que ninguém sabe como foi parar no intestino dela. Aliás, o abacaxi não tinha sido digerido, o que provava que ela ingeriu aquele abacaxi poucas horas antes da morte, não tinha dado tempo de digerir aquilo. E aí, com esse acontecimento do Burke ter matado a irmã por acidente, os pais encenaram todo um sequestro para poder proteger o filho, já que eles já tinham perdido uma filha. Então eles não queriam perder dois, uma filha morta e um filho na cadeia ou no reformatório, alguma coisa assim. Então eles preferiram encobrir a morte da filha, que já não tinha mais jeito, para salvar o filho. Isso porque a carta escrita pelos sequestradores tinha caligrafia quase idêntica à caligrafia da Patsy, e as folhas usadas para escrever aquela carta tinha vindo de dentro da casa da família Ramsey, de um bloco de notas que tinha dentro de uma gaveta. Então a pessoa tinha que conhecer o lugar e abrir a gaveta, pegar o bloco, escrever e depois devolver. A polícia inclusive fez uma simulação a respeito disso, quanto tempo levaria para escrever uma carta daquelas, e eles chegaram a 20 minutos. Então vocês pensam o seguinte, como que um sequestrador pararia para escrever uma carta de 20 minutos antes de sequestrar a menina, porque ele não poderia estar com a menina no colo e escrevendo uma carta, porque já foi provado que a carta foi escrita pelo bloco de notas da família, então foi dentro da casa. Ele não escreveu previamente, ele escreveu na hora do sequestro, o que não faz sentido. E, além disso, eles falam que a simulação foi eles escrevendo, copiando a carta original. E aí eles levaram 20 minutos. Ele não copiou de lugar nenhum, ele teve que criar tudo aquilo. Então levaria muito mais de 20 minutos para escrever aquela carta. E sob pressão, medo de ser pego ali no meio da noite com uma menina, enfim, não faz nenhum sentido. Outra coisa foi a assinatura da carta, que era SBTC, e eles acharam no porão um quadro do John quando ele tinha sido da Marinha, e tinha essas mesmas siglas no quadro, SBTC, que significava Subic Bay Training Center, que era um centro de treinamento do negócio lá da Marinha, e pode também significar que eles estavam escrevendo a carta e falaram, cara, a gente vai assinar como o quê aqui? Pra polícia não descobrir. Vamos assinar com essas iniciais aqui desse quadro, enfim. O caso seria a Patsy e o John, né, escrevendo a carta, enquanto eles deixavam a JonBenét ali no porão. Bom, outra coisa, o legista, ele acredita firmemente que a JonBenét, ela morreu estrangulada, ou seja, ela tinha sofrido a pancada na cabeça e o estrangulamento foi meio que pra encenar uma cena de violência, já que a menina teria morrido de pancada na cabeça. Só que os assassinos não sabiam de uma coisa, a JonBenét, ela ainda estava viva depois do traumatismo craniano, e aquele estrangulamento por garrote foi o que matou ela. Então poderia ter sido um acidente dentro de casa e a família quis encobrir e aí enforcou a menina, achando que ela já estava morta. Mas na verdade o legista falou que simplesmente se eles tivessem levado a menina para o hospital, ela poderia estar super bem, ter sobrevivido e etc. Porque o traumatismo craniano não matou ela. Outra teoria muito forte é de que a Patsy matou a JonBenét. Ultimamente a JonBenét, ela vinha dando muito trabalho pro John e pra Patsy, porque ela vinha fazendo xixi na cama, o que deixava a Patsy furiosa. E num acesso de raiva, ela pode ter empurrado a menina, alguma coisa assim, ela ter batido a cabeça na pia do banheiro, alguma coisa, quando ela tava limpando a menina, e ter, causado traumatismo craniano, e ela ter encenado tudo aquilo pra dizer que foi um sequestrador. Isso é muito possível, e inclusive os investigadores constataram que estava acontecendo isso com a JonBenét, porque
porque ela tava muito ansiosa, ela tava sob muito estresse por causa dos concursos de beleza. Então, provavelmente, a Patsy exigia muito da filha de 6 anos para que ganhasse os concursos, já que ela era meio que um legado, porque a mãe tinha ganhado o Miss West Virginia em 1977. Mais uma evidência contra a Patsy é que o garrote feito para estrangular a filha foi improvisado, como eu disse para vocês, com um pincel e uma linha de nylon. E esse pincel era do kit de arte da Patsy. Então, gente, não faz sentido nenhum um grupo de sequestradores entrar na casa totalmente despreparado, decidir de um segundo pro outro sequestrar uma criança, porque eles tecnicamente foram totalmente despreparados. Escreveram a carta no local, com o papel da família, demoraram horrores dentro da casa para escrever isso. Eles também improvisaram um garrote feito com um pincel da Patsy e uma linha de nylon. Não tinha como isso acontecer, é uma coisa muito impensável. Outra coisa muito importante que o FBI constatou foi que foi a primeira vez na história do FBI que eles acharam o corpo no mesmo lugar que a carta de resgate. Ou seja, o corpo da menina estava dentro da casa o tempo inteiro. Mesmo assim, os sequestradores deixaram uma carta de resgate com a menina morta. O que eles fariam caso o John desse o dinheiro do resgate para eles? Sabe? Não faz sentido. Porque a menina já estava morta e dentro da casa do John. O que, mesmo que ele não chamasse a polícia, ele poderia encontrar a qualquer momento e não pagar o resgate. Vocês entendem que não faz muito sentido? Então era uma coisa meio amadora. E ao mesmo tempo não era, porque eles conseguiram entrar sem fazer barulho, sem... Sabe? Não faz sentido nenhum. O FBI diz que isso nunca aconteceu. Do corpo ser achado no mesmo local que a carta de resgate. Não faz sentido. Bom, no aniversário de 20 anos da morte da JonBenét, alguns especialistas, muito especialistas, eles se juntaram para investigar cada detalhe, inclusive esse que eu falei para vocês da simulação, quanto tempo demoraria para escrever a carta, enfim. Eles também fizeram uma outra investigação a respeito da ligação para emergência, que eu disse para vocês que era muito suspeita. Inclusive foram eles que constataram aquele negócio da assinatura que eu falei para vocês, SBTC. Qual é o problema da ligação? Bom, eles sabem analisar perfeitamente comportamento. Então, entre esses especialistas estavam um engenheiro de som, um psicólogo comportamental de crimes, que lida com criminosos. Também tinha um especialista em caligrafia comportamental, perfil de caligrafia, uma coisa bem estranha. Ele analisa o tipo de pessoa a partir da caligrafia dela, do modo dela de escrever. Ele meio que monta um perfil de personalidade. É bem legal, é bem, sabe, fascinante. Eles se juntaram e na ligação, o engenheiro de som, aumentando a frequência, diminuindo a frequência, abaixando o som, ele conseguiu ouvir umas coisas que não davam pra ouvir na ligação crua. E foi o seguinte: bom, a Patsy ligou e ela tava muito impessoal, já que o psicólogo também tava lá com eles analisando. Ela disse o seguinte: eu sou a mãe, Patsy Ransing. A minha filha foi sequestrada, ela tem 6 anos, ela é loira, Era uma coisa meio que impessoal, uma coisa meio fria. Pode ser a personalidade dela, mas segundo eles foi uma coisa meio esquisita que não acontece. Analisando esse negócio da frequência que eu falei pra vocês, ele escutou o seguinte: a Patsy, ela fez a ligação, pra emergência, ficou lá conversando com a mulher, pedindo ajuda. E em um determinado momento da ligação, a Patsy simplesmente para de responder a telefonista. A mulher fala que já tinha mandado policiais pra lá, que eles deviam estar chegando. Eles pedem pra pessoa ficar na ligação até que a polícia chegue, que é pra garantir que a pessoa tá viva ou alguma coisa assim, dá instruções para a pessoa. E a Patsy, ela simplesmente para de responder a telefonista. Acredita-se que ela tinha achado que tinha desligado o telefone, quando na verdade ela não tinha. E então, no fundo, depois dessas análises minuciosas, eles escutaram ela falando o seguinte: me ajuda, Jesus, o que você fez? Isso, uma voz de mulher que eles, analisando a frequência e tal, batia com a voz da Patsy. Outra voz masculina dizia: nós não estamos falando com você. E aí uma voz infantil dizia: o que você acha? Isso analisando em frequências baixíssimas, uma coisa bem... o que ficou bem suspeito também pra polícia. Mas por quê? Bom, o John e a Patsy disseram pra polícia que o filho deles, o Burke,
estava dormindo o tempo inteiro e que inclusive foi a polícia que acordou ele, o que foi muito suspeito, já que essa investigação mostrou que tinha um menino falando no fundo junto com um homem e uma mulher, que seria a Patsy e o John. Então, por que mentir pra polícia em tantos detalhes? Não faz nenhum sentido, sabe? Foi achado DNA nas roupas foi provado que não era de ninguém da família Ramsey. Acharam uma digital, mas não acharam compatibilidade com essa digital. E é aí que surge uma coisa bizarra depois de 20 anos, que foi a carta de um criminoso confessando o assassinato. O nome do criminoso era Gary Oliva e ele tinha 54 anos e estava dentro da prisão. Ele escreveu uma carta para um amigo dele confessando ter matado, ou mais ou menos isso, a John Benet, o que é muito suspeito, já que ele tinha sido preso por e agressão, enfim. Ele escreveu o seguinte pro amigo dele: nunca amei ninguém como amei John Benet. Eu a deixei dormir e sua cabeça bateu. E eu assisti ela morrer. Foi um acidente. Por favor, acredite em mim. Ela não era como as outras crianças. Bom, o Gary, ele foi pego também com imagens da autópsia da John Benet. Ninguém sabe como ele conseguiu essas imagens, porque eram imagens oficiais da autópsia da polícia. Então, o que dava a entender que ele era meio que obcecado pela John Benet. Acredita-se que pelos concursos de beleza, já que ela era muito sensualizada nesses concursos. Então, o que não faltava eram loucos que ficavam obcecados por uma criança e fantasiavam coisas e, enfim. E esse era um homem que fazia esse tipo de coisa. Então, pode ser que não tenha sido ele, mas ele acredita que seja, sabe? Umas coisas bem bizarras. Esse amigo do Gary que recebeu a carta, ele desconfia que ele foi sim o assassino da John Benet, porque no dia do assassinato da menina, ele recebeu uma ligação do Gary, soluçando, chorando muito, dizendo que tinha machucado uma garotinha, exatamente no dia que a John Benet foi encontrada. Ele escreveu também outra carta para esse amigo que dizia o seguinte: John Benet me modificou completamente e removeu todo o mal de mim. Apenas um olhar para aquele belo rosto, para sua pele reluzente e seu corpo divino, pude imaginar como era errado matar outras crianças. No entanto, ela morreu por acidente e foi minha culpa. O que não prova nada, mas que é bem suspeito. Então, o amigo acredita firmemente que ele foi o assassino da John Benet, mas até hoje a polícia não conseguiu provar nada. A família da John Benet acabou sendo inocentada por falta de provas, já que eles não podiam provar que foi um dos três que matou a John Benet. Outra coisa muito suspeita que chamou a atenção da polícia foi quando a Patsy, né, ela chamou a família e os amigos pra casa dizendo que a John Benet tinha sido sequestrada. O John, ele levou o Burke até a casa de uns vizinhos que eram amigos deles, pra que o menino ficasse lá. Só que a polícia pensou o seguinte: bom, a filha dele acaba de ser sequestrada, então o lugar mais seguro pro filho dele era dentro da casa com vários policiais. Eles falaram que normalmente nesses casos os pais pedem pra polícia levar o filho pra delegacia pra ele ficar protegido lá, até porque a polícia acreditava que o menino tinha sido testemunho ocular de alguma coisa a respeito do sequestro da John Benet. Então o criminoso podia voltar e matar o Burke, mas o pai dele preferiu botar ele na casa dos vizinhos e a polícia desconfia mais ainda que ele viu alguma coisa e o pai não queria que o menino falasse com a polícia, então afastou ele para que ele não desse depoimento, até que o pai pudesse conversar com ele e induzir ele a não falar nada, a dizer que não sabe de nada, ou então que ele mesmo tinha cometido o crime e o pai queria impedir que ele confessasse. Afinal, ele tinha 9 anos de idade, ele era uma criança, o que, enfim, foram todas essas atitudes estranhas da família Ramsey e as provas esquisitas fizeram a polícia suspeitar muito dos Ramsey. Até hoje as pessoas acreditam fielmente que foi o Burke que matou a John Benet porque ele queria a atenção da mãe e não tinha, porque a mãe estava sempre focada na John Benet com os concursos de beleza e ele ficou com ciúme e matou a irmã. E os pais quiseram encobrir, né, e fizeram tudo aquilo. Também a John Benet, ela foi encontrada com uma fita na boca e as mãos amarradas acima da cabeça. Só que o legista provou também que isso foi feito pós-mortem, ou seja, quando a menina já estava morta, porque ela não se moveu depois de ser amarrada. Geralmente a pessoa é amarrada e ela tenta se soltar, se debate, alguma coisa assim, e aí a fita muda de lugar, mas isso não aconteceu, que leva eles a acreditarem que a menina ou já estava morta ou estava inconsciente quando fizeram isso, e o que não faz sentido você tampar a boca de uma criança com fita depois que ela já tá morta, a não ser que seja pra encenar um crime. E dentro também da fita, na parte que cola na boca da John Benet, eles acharam fios de um casaco da Patsy que ela tinha usado na noite
noite anterior, na festa de Natal. O que poderia muito bem significar que ela colocou a fita na boca da JonBenét e os pelos do casaco dela ficaram na fita, na parte de dentro. Inclusive, ela tava usando na manhã seguinte a mesma roupa que ela usou na festa de Natal e que tava na fita da JonBenét. E ela disse pra polícia que dormiu com pijama, mas quando acordou ela vestiu a mesma roupa e fazer o café da manhã e aconteceu tudo aquilo. Só que a polícia suspeita muito por ser uma roupa arrumada, uma roupa de festa. Por que ela tiraria o pijama antes de fazer o café da manhã? É porque ela vestiria especificamente aquela roupa de sair pra ficar dentro de casa, sendo que depois ela ia ter que trocar de roupa pra viajar, enfim, não faz sentido nenhum. Mas não foi suficiente pra polícia acusar, né, a Patsy. Apesar de tudo, eram provas circunstanciais, todas essas provas não eram realmente provas. A Patsy, ela morreu de câncer, na verdade ela vinha lutando contra o câncer desde 93. E o crime da JonBenét aconteceu em 96. Então já tinha 3 anos que a Patsy estava lutando contra o câncer. Ela acabou morrendo só em 2006, 10 anos depois da morte da JonBenét, então ela aguentou muito tempo. Ela morreu sem saber quem matou a filha dela, caso não tenha sido nem ela, nem o marido, nem o filho. E é muito triste isso. O menino, ele é meio perturbado. Em uma entrevista que ele deu, ele tava rindo o tempo todo. Só que analistas comportamentais disseram que aquilo era um mecanismo de defesa dele, que o corpo dele meio que reagiu sem ele ter controle, e que muitas vezes a pessoa faz isso sorrindo, ela nem percebe que tá sorrindo, é nervosismo e tal. Mas enfim, ele é meio esquisito. Vou dizer pra vocês que ele é meio esquisito. Esquisitice não é crime. E ele só foi dar entrevista depois de 20 anos da morte da JonBenét. Antes ele nunca tinha falado com a imprensa pra se proteger, ou pais quiseram proteger ele de falar alguma coisa que o incriminasse ou que parecesse que ele era culpado, e acabou parecendo. A entrevista dele, eu vou deixar um link aqui pra vocês verem. Tá em inglês, mas tem como botar as legendas automáticas, mas foca na cara dele pra vocês perceberem como é esquisito. Bom, são muitos detalhes nesse caso, tem outras teorias também, mas é muita coisa. E eu acho que foi suficiente. Não faz sentido pra mim nada do que aconteceu. Como ela foi pega, como ela morreu. Só tinham eles 4 dentro de casa, num bairro seguro. Porque entrariam no quarto da JonBenét, sequestrariam ela e matariam ela no porão e escreveriam uma carta de resgate. Por quê? Porque não só deixar o corpo dela lá e ir embora. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Nada faz sentido. Não dá. Não dá. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram. E pra quem gosta de coisas mais leves, como moda, beleza e etc. Tô começando outro canal agora pra esse tipo de coisa, meio que separando os nichos, porque um não tem nada a ver com o outro. Inclusive tem outro Instagram justamente pra essa parte também, que eu vou deixar aqui pra vocês. Então me segue nos 2 Instagrams, se inscreve nos 2 canais. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.